Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. E aí? Quem é que pode se candidatar a uma vaga para pessoas com deficiência? Parece uma pergunta retórica, mas não é não. Vem ver comigo. Eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Roda a vinheta aí, editor. Pessoas com deficiência no mercado de trabalho não é exatamente uma novidade, felizmente, né? Ainda existem diversas barreiras, mas existem leis que garantem ou tentam garantir a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, a gente já vem convencendo as empresas que nós, pessoas com deficiência, podemos ser funcionários de qualidade, que agregamos à empresa, né? Pessoas que trabalham e que têm suas qualidades enquanto profissionais e que podem e vão trazer à sua empresa mais qualidade no serviço final e no ambiente de trabalho. Então, por isso, algumas empresas começaram a lançar algumas vagas específicas para pessoas com deficiência. Antes de tudo, vale dizer que todas as vagas podem ser preenchidas por pessoas com deficiência. Mas para acelerar esse processo, algumas empresas vieram com a novidade da vaga exclusiva PCD. Mas aí eu te pergunto, quem pode se candidatar? E para ajudar a gente a entender um pouquinho isso, eu vou trazer hoje uma convidada especial, a Érica Rory. Érica, obrigado por participar aqui do Histórias de Cego. Comece se apresentando aí, se descrevendo aí para o pessoal que está nos assistindo. Oi, Marcos. Oi, pessoal. Nossa, que prazer estar aqui com você nesse canal tão relevante, né, para a nossa comunidade. Obrigada pelo convite. E me apresentando um pouco para você, para o público, eu sou Érica, uma mulher de pele amarela, com características predominantemente orientais, logo tenho um cabelo preto, liso, longo, tenho os olhos puxados, olhos castanhos escuros, e hoje eu estou utilizando uma blusa sem manga, preta e branca, e falando para vocês hoje sem óculos, e também recentemente coloquei uma franjinha. E a minha história, eu sou da área de TI, já tenho 15 anos de experiência. Nesses últimos 4, eu estou vivenciando uma experiência na Avanade como Group Manager, que é uma empresa de consultoria em tecnologia. E lá na Avanade eu sou responsável pela gestão e pela entrega de projetos. Mas, além disso, eu tenho uma missão muito singular, que eu me orgulho muito, que é a de ser líder de um grupo de inclusão e diversidade para pessoas com deficiência, um dos 5 grupos de inclusão que a Avanade possui. E nesse grupo, nós temos a missão de promover um ambiente mais inclusivo para as nossas pessoas com deficiência, levando informação para todas as nossas pessoas internamente e estimulando uma cultura inclusiva. Érica, para quem está nos assistindo, você é pessoa com deficiência? Sim, eu sou. Foi uma deficiência adquirida após um acidente onde eu quebrei o osso do pulso. Eu precisei colocar uma placa e então fui reconhecida como uma pessoa com deficiência. Mas hoje você precisa de alguma adaptação no dia a dia? Hoje eu não preciso, eu consigo executar as minhas funções, então não tenho uma adaptação física aqui no meu ambiente de trabalho. Mas eu preciso sempre me policiar em relação à postura, à ergonomia, para garantir que eu não vou ter nenhum tipo de dor ou reflexo maior no futuro. Então, gente, nós estamos aqui hoje com a Érica Rory. A Érica Rory trabalha na Avanade, uma empresa de consultoria na área de tecnologia, uma multinacional. E a pergunta do vídeo é: quem é que pode se candidatar a uma vaga de pessoa com deficiência? Você que está assistindo o vídeo e está buscando emprego, será que você pode se candidatar a uma vaga pessoa com deficiência? Que requisitos são necessários para uma pessoa se candidatar à vaga para pessoas com deficiência? Antes de tudo, a gente tem que definir o que é deficiência, né? Segundo a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, uma pessoa com deficiência é aquela que possui impedimento de longo prazo. Seja um impedimento físico, um impedimento sensorial, no caso deficientes auditivos ou deficientes visuais, ou um impedimento intelectual. E que esses impedimentos prejudiquem a convivência dessas pessoas em igualdade com as demais, no caso aqui, no ambiente de trabalho. Dentro disso, Érica,
Quem pode se candidatar a uma vaga afirmativa pessoa com deficiência? Então, Marcos, eu acho, falando um pouco aí sobre esse conceito, que a gente ainda precisa trabalhar melhor a formação, né, desse conceito. Eu vi várias definições, né, sobre o que é PCD, e muitos falando sobre comparação de uma pessoa normal com uma pessoa com deficiência, de exercer as suas capacidades de uma forma normal, né? Mas o que é o normal, o que não é? Eu acho que todas as pessoas têm as suas formas de interagir com o ambiente, né? Mas, enfim, vamos lá ao conceito, né, que está realmente definido aí, e como que essas pessoas podem se inserir no mercado de trabalho. Na verdade, qualquer pessoa que tenha aí, né, deficiência, ela pode estar se candidatando a qualquer vaga. Só que existem algumas vagas que são específicas para deficientes. Esses movimentos, na verdade, eles não são... existe muito uma polêmica, né, sobre se esses movimentos eles são realmente inclusivos ou exclusivos, né? Mas, na verdade, a gente tem que considerar o nosso contexto social. Tem alguns grupos de minoria que eles precisam de alguma ação diferenciada para a gente proporcionar algo que, historicamente, a nossa sociedade não permitiu de forma igualitária. Érica, realmente isso que você está falando é muito, muito importante, porque eu vejo muitas pessoas com deficiência visual, principalmente jovens, já vi mães, pais de pessoas com deficiência visual falando: não vou precisar desse negócio de cota não, eu sou bom o suficiente, como se a gente escolhesse, né? Como se a gente, quando chega na hora de pleitear para uma vaga, se a gente preencher esse formulário: quero me encaixar como pessoa com deficiência ou não. Na verdade, a empresa que escolhe, né? A empresa, ela se percebe que você se encaixa, ela vai te colocar ali, até porque ela precisa cumprir um determinado número de funcionários por conta da cota, né? E é o que você falou, né? E as pessoas podem se candidatar a todas as vagas. Só que quando a gente tem vagas exclusivas para pessoas com deficiências, isso mostra o desejo da empresa de quebrar esse preconceito mesmo, né? De que as pessoas com deficiência não podem trabalhar, não gostam de trabalhar, vive pendurada nos benefícios do governo. Exatamente, Marcos. A gente tem que estar aderente à nossa realidade. A nossa sociedade, ela possui esses comportamentos, né, exclusivos, infelizmente, e muitos grupos de minoria, eles não possuem as mesmas oportunidades. Então, quando a gente faz um programa específico para, por exemplo, pessoas com deficiência, nós queremos dar uma oportunidade, né, para um grupo que, historicamente, teve mais dificuldades, digamos assim, né, de ter acesso à informação ou a outras oportunidades. Então, a ideia é essa, a ideia é a gente fomentar, né, esse assunto na sociedade. A ideia é muito mais do que a gente atender a algum requisito da lei, a gente atender a alguma cota ou evitar alguma multa. Hoje, legalmente falando, nós temos, né, esta realidade. É algo que também tem dois pontos de vista, né? Porque tem a questão de que ajudou muito a inclusão, né, das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque se não houvesse essa lei, muitas empresas não estariam se movimentando, né, para esse tipo de inclusão. Mas, assim, também tem muito ainda a polêmica de dizer que as empresas se movimentam somente por conta da lei. Existem algumas empresas que são motivadas somente por conta disso, mas o importante é que elas estão se motivando, que elas estão se movimentando e que a gente está gerando oportunidade para as pessoas com deficiência. Então, vamos olhar pelo copo meio cheio, não é verdade? Érica, o que eu acho, até que essas visões às quais você se referiu, elas não são conflitantes. Eu acho que se não existisse a lei, as empresas não se movimentariam, pelo menos muitas delas. E como as empresas são obrigadas a se movimentar, são obrigadas a contratar um determinado número de pessoas com deficiência, isso causa transformação. Isso faz com que a pessoa com deficiência se inclua
no mercado de trabalho. E aí a empresa descobre que pessoas com deficiência são boas, são bons funcionários. Claro, também tem pessoas com deficiência que não são bons funcionários, como qualquer pessoa. Talvez uma pessoa que pudesse ser um bom funcionário não tenha chance porque tem uma deficiência, né? Tem uma pesquisa da Cato, que eu sempre cito, que é de 2016 ou 2017, que diz, Érica, que 67% dos gestores de recursos humanos são contra contratar uma pessoa com deficiência só porque ela tem uma deficiência. Então, assim, não importa. Falando de mim, né? É chato, mas, enfim, eu falo 4 idiomas, incluindo português, me formei numa das melhores universidades do Brasil com a FRJ, tive bons empregos, tenho algum tipo de talento de comunicação, mas tenho uma deficiência visual que é bem aparente, ou seja, entre cada 10 pessoas que eu sentasse, não iam querer me contratar simplesmente porque eu tenho uma deficiência. Não importa o resto do meu currículo. Então, a linha de cotas é importante para a gente superar essa barreira, para a gente botar a igualdade, porque se não for assim, gente, a contratação das pessoas com deficiência não acontece. Somente em algumas poucas empresas. Quer uma prova disso? A verdade é a seguinte, gente, é só você ver a estatística que apenas antes da pandemia, isso de repente agora já mudou de alguma forma, apenas 1% das pessoas com deficiência no Brasil tem carteira assinada. Isso é muito pouco. Então, isso significa muitas coisas. Isso significa, talvez, uma falta de estudos por conta da pessoa com deficiência, isso já é comprovado. Isso significa também preconceito por parte dos empregadores que não dão a pessoa com deficiência essa vaga e essa chance da pessoa com deficiência poder ingressar no mercado de trabalho numa empresa, né? Essa estatística, então, é chocante, pelo menos para mim, porque isso é muito, muito pouco, menos de 1%. Érica, tem uma pergunta para você. Você falou que tem 4 anos que você se tornou uma pessoa com deficiência, então você se entende com uma pessoa com deficiência de muito pouco tempo para cá, né? E eu queria saber o que mudou na sua visão, porque antes você não era uma pessoa com deficiência, agora você é líder de um grupo de trabalho dentro da empresa que você trabalha, de uma empresa grande, de uma empresa multinacional, sobre pessoa com deficiência. O que mudou na sua percepção, comparando com quando você não se via como uma pessoa com deficiência para agora? Engraçado, Marcos, é que a minha conexão com o tema, ela não veio por conta desse episódio na minha vida. Ah, não? Que não. Legal. A minha conexão com o tema vem, na verdade, na minha faculdade, quando eu estava cursando a faculdade. Eu tinha uma colega, hoje uma grande amiga, com deficiência auditiva. E isso, assim, já despertou em mim um sentimento muito de admiração. Então, assim, é algo que desperta em mim um sentimento muito nobre de querer fazer a diferença, de mostrar para a sociedade que as pessoas podem o que elas quiserem, e que elas têm que ir além de um conceito da sociedade. E nós não participávamos somente, né, ela, na verdade, não participava somente de um grupo de pessoas com deficiência. Ela também era uma mulher na área de TI. E nós fomos uma das poucas mulheres. Na verdade, eu estava em uma turma além da dela. Eu formei antes, mas ela se formou um ano depois. E nós fomos uma das poucas mulheres que formamos no curso de Engenharia da Computação. Então, ela, para mim, assim, é um orgulho, é um incentivo. E desde então, assim, por ela e por entender que esse era um tema que merecia uma relevância, né, para a gente contribuir com a sociedade, e que então eu fui tocada por este tema. Mas realmente na Avanade, como líder do grupo de inclusão, eu venho tendo a oportunidade de aprender cada vez mais. Nós temos colegas com autismo, nós temos colegas com deficiência visual, com deficiência auditiva, e eu aprendo cada dia mais. E quais são as barreiras que você ainda enxerga na sociedade como um todo da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? Bom, nós temos algumas limitações em termos de ambiente de trabalho, né? Nem todas as empresas elas estão preparadas para receber pessoas com deficiência visual, porque precisa de algum software específico, ou com deficiência auditiva, que precisa de um suporte um pouco maior ali na comunicação. Então, os maiores entraves, eu acho que é a questão realmente do ambiente de trabalho. Isso falando do ponto de vista ali da pessoa em relação à interação com a sua atividade no dia a dia.
Mas no dia a dia de trabalho, nós também ainda temos alguns preconceitos, né? Como você falou, de pessoas que a cada 10, 7 não te contratariam, embora você tenha um excelente currículo, né? Somente por saber que você tem deficiência visual. Então, nós temos ainda alguns entraves nesse sentido, e este grupo que eu participo, ele tem justamente essa missão de desmitificar, né, essas limitações, essas possíveis limitações, só por uma questão de alguma deficiência. Então, temos excelentes profissionais aqui dentro, e a ideia é justamente sensibilizar todas as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar em contato com pessoas com deficiência e elas terem a oportunidade de mostrar o seu potencial. Outra coisa que acontece, Érica, além de não me contratar ou de não contratar uma pessoa com deficiência, é botar a pessoa com deficiência na vaga mais básica que tem na empresa. Não importa o meu currículo, não importa se eu tenho no superior completo, a vaga mais básica da empresa é a sua, porque você é uma pessoa com deficiência. E as pessoas não passam dessa parte do seu currículo, e já aconteceu comigo. De a pessoa me oferecer assim, ó, tem essa vaga aqui, que é nível ensino primário. Não, mas eu tenho ensino universitário. Não, mas você é pessoa com deficiência. E pelo que eu tô vendo aqui, a Vanad sai na frente, né? Porque me contaram, aí você vai poder me dizer, quer dizer que tem cerca de 50 vagas para pessoa com deficiência na Vanad? É isso mesmo? 50? É isso mesmo. Na verdade, Marcos, esse número ele é bem volátil, porque nós, posso falar assim, com muito orgulho, que a gente não está preocupado realmente só com a cota. Nós nos preocupamos com a entrada e inclusão dessas pessoas aqui no dia a dia. E a gente sabe que o mercado é muito volátil, está aquecido, né, extremamente aquecido para a área de TI. Então, a gente mantém essas vagas em aberto o tempo inteiro. Então, nós temos programas específicos, né, para entrada dessas pessoas, e também temos programas para que elas se sintam à vontade e incluídas aqui no nosso dia a dia. Mais especificamente, mais recentemente, nós temos o programa que é a Academia PCDEV. Então, essa academia, ela tem uma fase de formação, ela começou agora no último dia 23 de maio, e ela tem uma fase de formação justamente para suportar, né, as pessoas que não tiveram aí tanta oportunidade de se desenvolverem na área que a gente precisa aqui, que a gente trabalha, que é na área de desenvolvimento de software, mais especificamente aqui .NET, e aí a gente provê essa formação para as pessoas. Ó, que bacana! Isso! Érica, é isso que eu queria passar. Se tivesse uma mensagem desse vídeo que eu queria passar para as pessoas, para quem é reticente à contratação de pessoas com deficiência, acha que é caridade, eu garanto que você vai descobrir que a pessoa com deficiência é qualificada. Para de olhar só a deficiência, porque todo mundo tem a sua, é porque a nossa é mais aparente. Mas a pessoa com deficiência é um profissional qualificado, muitas vezes é um profissional que estudou, um profissional que tem experiência, e ele só precisa daquela chance. Então, aposte também na pessoa com deficiência como um funcionário para a sua empresa. E o funcionário é um funcionário que traz muito, muito para o time. Érica, tem alguma experiência positiva nesses anos de trabalho, na Vanad e outras empresas, nessa busca pela inclusão? Isso de contratar pessoas com deficiência para vagas que elas possam cumprir, não para vagas mais básicas da empresa. Queria saber se você queria dividir com a gente algum exemplo positivo dentro disso que a gente está conversando. Sim, eu vou dar um exemplo assim que é tão básico, simples, mas que faz tanta diferença na nossa área, que é o tema da acessibilidade. A empatia, ela é um processo difícil, né? Quando Sim. você não conhece o mundo do outro, quando você não teve a oportunidade de experienciar, de fato, né, algumas situações na sua vida. Então, você reconhecer o mundo do outro é um processo complicado para o ser humano em geral. Então, quando a gente tem contato, quando a gente convive com pessoas que têm experiências diferentes, e aí falando mais especificamente de pessoas com deficiência, que realmente já passaram por várias situações diferentes na vida, a gente tem a oportunidade de conhecer, né, e de se sensibilizar e trazer
essas situações para as nossas soluções que a gente desenvolve aqui dentro. Então, nós conseguimos enxergar sob os olhos dos outros, né, sobre as experiências dos outros, coisas que a gente, por não ter tido a oportunidade de ter tido essa experiência, a gente nunca estaria atento para alguns detalhes sobre acessibilidade. Então, isso na área de TI é básico, né? Desenvolver um software com acessibilidade. Então, é muito rica essa troca quando a gente está... eu tenho a oportunidade de ser líder de uma pessoa que tem deficiência, na verdade, algumas, mas mais especificamente tem um deficiente auditivo, e a gente cresce enquanto pessoa, cresce enquanto profissional, a gente agrega esse valor ao produto, né? Então, a gente vai muito, muito além do que pensar em cotas. A gente realmente consegue incorporar todo esse valor ao nosso negócio. Muitas vezes as empresas, quando a gente conversa sobre isso com gestores, elas falam que a gente quer contratar, mas as pessoas com deficiência não têm formação. Então a Vanad deixa de ficar com esse discurso, resolveu ir atrás de formar as pessoas, isso mesmo, né? Bom, a pandemia abriu um leque de oportunidades para a gente em relação à localização geográfica. Então, temos vários modelos de contratação, tem o remoto, né, puramente falando, temos o flex, temos então, gente, todo o Brasil pode participar, isso? Não precisa nem todo o Brasil. Pô, todo que bacana, o Brasil. Hein? Esse é outro tipo de diversidade que a gente também está tendo a oportunidade de ter experiências aqui, trocar muitas informações culturais, está sendo bem dinâmico, é bem legal. E aí, Marcos, a gente não está mais com o processo do Academia PCDev em aberto, né? Porque, como eu comentei, a gente começou agora no último dia 23, mas as nossas vagas estão sim em aberto. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso link. O link vai estar na descrição do vídeo, gente. Corre, eu vou botar tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Exatamente. Mas aqui, descrevendo para vocês, é o www.avanade, assim como se fala, é como se escreve, .com/pt-br/career. Career é C-A-R-E-E-R. Então, é career de carreira em inglês. Então, vocês podem acessar o nosso site, nós temos a oportunidade em aberto o tempo inteiro, como eu falei, não é um movimento específico, não é um movimento pontual, a gente realmente está preocupado em trazer valor para o nosso negócio através dessas experiências diferentes, tá? E, assim, como uma pessoa que trabalha na Vanad há 4 anos, posso te dizer que realmente eu tenho orgulho de trabalhar lá. Essa ia ser minha próxima pergunta. Como é que é trabalhar na Vanad? Tá lendo meus pensamentos. Sim, Marcos, eu realmente tenho muito orgulho, porque é uma empresa onde a gente tem muitas oportunidades. Eu digo que é emocionante trabalhar lá. É emocionante porque realmente o dia a dia é dinâmico. Nós temos... É uma empresa de consultoria, então nós temos muitas interações de projetos com clientes, com o time, mas também traz emoções diferentes. Então, esta oportunidade mesmo que eu estou tendo, né, de estar sob a liderança desse grupo com pessoas com deficiência, traz para mim um ganho pessoal muito grande. A gente tem também muitas oportunidades de desenvolvimento, então a empresa ela está preocupada o tempo inteiro em dar a oportunidade de a gente se desenvolver, a troca de conhecimento ela é muito intensa, o incentivo pela busca de conhecimento ela é muito grande. Então, não é à toa que nós fomos recentemente aí presenteados com... Presenteados não, nós conquistamos o selo de Great Place to Work, né? E de Top Employer. Great Place to Work é grandes lugares para trabalhar e Top Employer é o top empregadores. No mercado de trabalho, que é pessoa com deficiência, a gente tem que buscar nosso lugar a cada dia, a gente tem que provar a cada dia, e quanto mais severa a nossa deficiência, mais preconceito a gente enfrenta, não só na hora da contratação, mas no dia a dia do trabalho, e isso é muito bacana ver que a Vanad, uma empresa grande, está com vaga de verdade para empregar pessoas com deficiência dentro do que a gente possa dar, dentro do que a gente foi formado para isso. Não é só uma vaga
porque você tem uma pessoa com deficiência e vai te botar em qualquer vaga. É porque você estudou, porque você sabe fazer. E isso que eu acho que é muito importante, que é a verdadeira inclusão. É isso aí, Marcos. Assim, como são 50, fica difícil dizer o perfil de cada uma delas. Não, eu Mas imagino. se você gosta da área de tecnologia, pessoal, venha com a gente, acessa lá o nosso link e estamos aqui nos preparando cada vez mais para recebê-los. Muito bacana, Érica. Pô, sensacional. Vamos ver. Tomara que pessoas aqui que estejam vendo História de Cego consigam emprego na Avanad. A gente tem pessoas com diversos tipos de deficiência aqui nos assistindo. Já pensou? Já teve casal formado aqui pelo História de Cego, agora emprego conseguido pelo História de Cego? Pode ser a primeira. Quem sabe? Vocês deixa aí, eu vou querer saber. Ah, legal. Vamos fazer esse case, hein? É isso, Érica. Queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Um pouquinho antes aqui do início da gravação, o cliente ligou para a Érica, ela está aqui numa correria, parou para nos atender, ajudar aqui o Histórias de Cego na resposta dessa dúvida. Agora você já sabe, né? Quem é que pode se candidatar a uma vaga para pessoas com deficiência? Érica, muito obrigado. E deixa uma palavrinha final aí para o pessoal que nos assistiu até agora. Legal. Nossa, eu que agradeço. Realmente, assim, para mim é um presente, né, ser interlocutora deste tema, estar aqui não só representando a Avanad, mas também a nossa preocupação genuína, né, com este tema. Então, para mim, é muito gratificante. Então, obrigada mais uma vez. E, pessoal, mas olhe lá o nosso link e espero por vocês. O link para você se inscrever vai estar na descrição desse vídeo e vai estar também no primeiro comentário afixado. Não tem desculpa, vai lá e se inscreve. Pessoal, corre lá, porque emprego como esse você nunca viu, nem eu. Vai lá, tchau, tchau!